Olá, dando sequência ao nosso curso de especialização em automação industrial 4.0, eu vou falar para vocês de uma das coisas mais importantes da automação. Mas, professor, o que é automação? Primeiramente, o que é automação? Automação é você deixar de executar um trabalho manual e você colocar uma máquina, um equipamento para fazer aquele trabalho para você. Bom, como que nós conseguimos fazer uma automação? E dependendo se a automação ela é industrial, residencial, nós usamos 3 pilares. E eu vou mostrar para vocês passo a passo cada pilar da automação, cada base da automação. Dentro de uma das coisas mais importantes da automação, nós temos o elemento primário. Mas, professor, o que é elemento primário? O elemento primário nada mais é que o sensor. Qual é a finalidade de um sensor? O sensor, propriamente o nome diz, ele tem a sensibilidade. Ele foi feito para sentir, para detectar qualquer coisa que está acontecendo, tá? Pode ser um sinal, pode ser um contato de uma variável. Então, a finalidade do elemento primário é detectar, é sentir o que está acontecendo no meu processo. Agora, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Dando sequência aqui para vocês nos elementos primários, eu tenho um exemplo aqui de um sensor capacitivo. Através dessa cápsula, ao se aproximar qualquer objeto perto dele, numa distância pré-ajustada, eu consigo fechar ou abrir um contato. Então é um sensor capacitivo. Ele serve para detectar a presença de borracha, de plástico, até mesmo de metal e outros objetos também, muito usado em esteiras. Aí eu tenho o elemento primário também, um sensor indutivo. Ele é apropriado para a detecção de metal. Então numa esteira, se eu tenho qualquer metal nessa esteira, eu vou usar o sensor indutivo. Ele vai estar fechando ou abrindo um contato também. Este é um fim de curso. Através dessa haste, do movimento dessa haste, eu consigo abrir ou fechar um contato aqui dentro dessa caixa de ligação. Também é um sensor, é o elemento primário. Quando eu não tenho condições de estar aproximando-se de um equipamento, de um material, eu uso a fotocélula, eu uso esse tipo de sensor aqui. Então ele tem 2 lâmpadas, tanto receptor como emissor. Ele manda um sinal e esse sinal, através de um espelho refletivo, retorna o sinal aqui para o receptor. Então essa daqui é uma fotocélula. Este é o espelho que é usado para esse tipo de sensor. Eu tenho também um sensor de temperatura. Neste caso, é um termopar tipo J. Então nós temos vários tipos de termopares, o tipo J, o tipo K e o tipo S. Conforme a faixa de temperatura, eu uso o meu termopar. Vou estar explicando para vocês mais para frente. O outro pilar da minha automação é o meu controlador ou processador. Mas o que seria isso, professor? É onde está o cérebro do meu sistema, ok? Então ele tem a função de executar uma função, processa um determinado programa. Ele tem o set point. O que seria o set point? O ponto que eu quero que trabalhe do ajuste do meu processo. Por exemplo, se eu quero que a minha temperatura seja controlada com 100 graus, eu vou ter um ajuste de set point em 100 graus. E também ele tem um range. O que seria o range, professor? O range é a faixa de trabalho. Por exemplo, meu equipamento trabalha de 0 a 1000 graus. Então ele tem um range de 0 a 1000 graus, ok? Então a função do controlador, do processador, nada mais é que controlar, nada mais é de executar uma função, processar aquela instrução, aquela informação que eu dei para ele, tá? Então é um equipamento que faz isso.
Ele tem o ponto de ajuste, o set point, ponto de trabalho que eu quero, e ele também tem a faixa, o range de trabalho do meu processo. Bom, vamos agora para alguns exemplos. Já na parte dos controladores e processadores, eu tenho aqui um CLP, Controlador Lógico Programável, ou PLC, Program Logic Control. Como que ele é constituído? No caso aqui, ele é um monobloco, os cartões de entrada e saída estão aqui mesmo, ele tem uma fonte, tem a necessidade de ter uma fonte para ele, uma CPU, eu tenho aqui uma extensão para entradas e saídas analógicas, aqui são entradas e saídas digitais, então através de um programa conhecido como diagrama ladder, escrita, tabela, porta lógica, eu insiro um programa dentro desse equipamento na CPU, então ele processa e ele consegue me dar as saídas conforme o programa que eu escolhi. Então esse daqui é um CLP. Aqui eu tenho uma IHM, uma interface humana-máquina ou interface homem-máquina. Tem a função de controlar também um processo, mais usada para o operador visualizar o que está acontecendo no processo. Então eu uso uma IHM desse modelo aqui. Para este caso, é uma IHM integrada, pois ela tem tanto a parte operacional de controle, como também ela tem um CLP acoplado. Então ela é uma IHM integrada. Um outro exemplo para vocês de controlador processador é este controlador aqui de temperatura. Através do sensor eu consigo energizar esse equipamento e ter uma saída para um atuador. Eu posso acionar uma válvula ou ligar uma resistência ou até mesmo ligar o motor. Então neste caso aqui ele é controlador e processador. O último pilar da minha automação é o meu elemento final de controle. Mas o que seria elemento final de controle? Elemento final de controle nada mais é que é aquele equipamento que vai atuar para poder fazer aquela função que eu quero ser automatizada. Então, por exemplo, eu tenho um atuador, um motor, uma resistência elétrica que vai fazer com que a minha máquina ou meu equipamento funcione. Ok, pessoal? Então, através do elemento final de controle, eu fecho a minha linha de raciocínio da minha automação. Agora eu vou mostrar para você exemplos de elementos finais de controle. Depois eu vou mostrar um exemplo bem simples de automação que todos nós, todos os dias, fazemos em casa e nós não sabemos. Já para o elemento final de controle, eu tenho aqui um contador. Tem a finalidade de acionar banco de capacitores. Então ele é o elemento final de controle, ele vai acionar um banco de capacitores. Já esse daqui é um contador, muito usado no mercado. Também eu posso estar adicionando uma resistência e também eu posso estar acionando um motor. Então ele é um elemento final de controle. E aqui, como elemento final de controle, eu tenho um motor elétrico, um motor trifásico. Também é o meu elemento final de controle, que vou ter a finalidade de ligar, de estar energizando, estar funcionando numa esteira, numa bomba, numa máquina e assim por diante. Conceitos de automação que todo mundo hoje faz na sua casa e não sabe. Bom, é muito simples. Nós temos um chuveiro da nossa casa, da nossa residência, e esse chuveiro nós precisamos abrir uma válvula ou um registro. Então o que acontece? Para você sentir a temperatura da água, ou tem pessoas que usam a mão, ou tem pessoas que usam o pé para sentir a temperatura da água. Então, em função da visão, nós olhamos a vazão de água que cai e controlamos aqui a válvula. Então o que acontece? A minha válvula é o meu atuador, ou seja, o meu elemento, o meu atuador.
o meu elemento final de controle. A minha mão ou o meu pé tem função de sensor, ou seja, meu elemento primário de controle. Então é através da mão ou do pé que eu vou sentir a temperatura da água. O que acontece? A informação processada no seu cérebro faz com que você escolha a temperatura ideal. Lá dentro é processada. Tem a temperatura que você quer tomar o banho, que você deseja tomar o banho, a temperatura que você está lendo, a temperatura que você tem em mente, que você quer tomar aquele banho. Então o que acontece? É processada. Tudo isso lendo, tá? Lendo através do sensor, processando e vai dar uma resposta. A resposta é dada no seu atuador, na sua válvula, no seu registro. Então o que acontece? A mão que ela mesmo sente, a mão esquerda, por exemplo, ela sente a temperatura ou o pé, a pessoa vai com a outra mão e ela controla o que? A vazão de água aqui dentro do chuveiro. Então, consequentemente, eu tenho uma automação. Eu passo a um processo manual, a um processo automatizado, sendo que eu sou o processador, o meu cérebro é o processador do meu sistema, e eu consigo controlar a temperatura que eu quero para tomar banho, ok? Notem então que o sensor é a minha mão, o meu pé, o meu controlador ou o meu processador é o meu cérebro, que vai estar todas as informações que eu preciso, e o meu atuador vai ser o meu registro, a minha válvula. Dessa maneira, pessoal, vocês têm aí uma automação fechada, um circuito fechado de automação. Eu automatizei o banho da minha casa. Eu usei a mão, o pé, o meu cérebro, para controlar a temperatura do meu banho. Bom, se você gostou, dê um joinha, curta nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal e acesse nosso portal clubedotecnico.com. Atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Hoje você aprendeu sobre os pilares da automação. Aprendeu o que é elemento primário, controlador, processador e elemento final de controle. Pôde ver também alguns exemplos para ter a noção de como funciona uma automação na prática.